E aí galera, começando o Poltrona Futebol Debate. Hoje tem Santos, São Paulo, tem tudo sobre o clássico entre Corinthians e Palmeiras e Seleção Brasileira. A gente vai começar com a Seleção Brasileira porque tem uma bomba. Daniel Alves cortado em definitivo, uma nota aí do Edu Gaspar. Daniel Alves fora da Copa do Mundo. Quero perguntar para meus amigos de bancada hoje, que é o grande Paulo, Trajano e Cris. Quem deve ser o substituto do Dani Alves? O negócio é o seguinte, eu acho que aí corre aí pela vaga Rafinha e Danilo, aí na vaga do Dani Alves aí na seleção. Trajano? Também acredito que seja Rafinha e Danilo, né? Ou o próprio também tem o Fabinho do Mônaco, né? O Fabinho do Mônaco é um bom jogador e tem grandes chances de ter uma oportunidade. E aí, Paulo, para você? Eu acredito que no caso o Fabinho sai na frente em termos de qualidade técnica e por falta de opções o Rafinha acaba saindo em segundo lugar aí na disputa. O médico da Seleção Brasileira, a gente tem informação que nesse final de semana, entre hoje ou amanhã, ele vai visitar o Fagner no CT do Corinthians. Isso quer dizer, então, que ele pode estar sendo convocado no lugar do Dani Alves. O que vocês acham do Fagner ali como titular da Seleção Brasileira, Trajano? Se o Fagner estiver em condições físicas para jogar desde o primeiro jogo, né, da Copa, é um ótimo jogador. É um jogador que já vinha sendo testado pelo Tite e tem a confiança do treinador, né? Agora esses outros que a gente citou, eles não estavam jogando pela seleção. Alguns jogos fez o Danilo, mas mesmo assim não tem a confiança do Tite. Os dois que era certeza eram o Daniel Alves e o Fagner. Então fica difícil o Fagner ter um desempenho bom se ele não estiver bem fisicamente. E você, Paulo, você acha que essa liderança do Dani Alves na Seleção Brasileira pode fazer a diferença para o grupo? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque o Daniel Alves é um jogador que já sente o desgaste pela idade, né? Já vem tendo algumas limitações em termos físicos e eu acredito que a seleção está bem servida. Ele tem nomes que podem dar muito bem conta do recado, inclusive nesse aspecto. E para você, Cris? Eu discordo um pouco aqui do meu amigo Paulo, pelo seguinte, o Daniel Alves é uma bandeira da seleção. A gente tem que colocar ele assim, inclusive porque esse ano é o último ano dele de Copa, né? Ele estaria se despedindo em alto nível. Ele não estava fazendo uma temporada ruim, ele estava fazendo uma boa temporada. Infelizmente ele deu azar. Aí eu concordo com o amigo Paulo pela a idade dele. Sim, a idade afetou sim um pouco, até porque pelo tempo de recuperação a idade afeta sim o jogador. Se ele fosse um jogador na idade do Neymar, ele se recuperaria muito mais rápido. Mas eu creio que ali Fagner, Danilo, Rafinha vão disputar a posição e um deles aí, dois deles, se eu não me engano, vão estar lá dentro. Quem deve ser o titular ali? Desses nomes que você deu, o Fagner bem provável se o Lasmar for aí nesse final de semana e ver que ele acho que ele vai ser convocado, né? Desses nomes que vocês deram. Vou começar com você, Paulo. Quem deve ser titular da Seleção Brasileira? Tecnicamente o Fagner sai na frente de todos. Por quê? Porque ele tem mais qualidade técnica, é um jogador que já é acostumado a jogar em alto nível, já numa crescente ao longo dos últimos anos, e ele vem demonstrando que qualidade técnica ele tem. E como no caso sobraria vaga para ele, na ausência do Daniel Alves, desses jogadores para mim seria o mais bem preparado, porque apoia bem e defende bem. Boa. E para você, Viana? Eu acho o seguinte, eu acho que para mim o Rafinha tem grande chance de iniciar a Copa do Mundo com uma ressalva aí pelo Fagner. Eu acho que o Danilo está ali no terceiro lugar seria. Então para mim seria Rafinha, Fagner e Danilo ali disputando a posição, mas para mim começando ali o Rafinha. Você, Trajano? Pela experiência, né, e se estiver bem fisicamente é o Rafinha, né? Porque se for para levar o Fagner meia boca, esperando que ele vá chegar lá e vá melhorar, é complicado, porque ainda tem ritmo de jogo, né? Quando o cara volta de contusão. E eu acho o Fagner um dos melhores laterais do Brasil no momento, né? Atuando dentro do Brasil. Mas a gente sabe muito bem que lá fora ele nunca jogou bem, nunca foi bem lá fora. Então assim, ele vai enfrentar outros tipos de jogadores. Mas aí eu te pergunto, para ir para a seleção, tem que jogar bem na Europa? Se seleção é momento, pera um pouquinho, se seleção é momento, por que tem que ser o pica das galáxias da Europa para ir para a seleção? Não pode estar em um bom momento no clube no Brasil para poder disputar? Para mim não, para mim tem que enfrentar os melhores jogadores. Os melhores jogadores estão lá fora. Está na Europa? Para mim está na Europa.
E aí, uma Copa do Mundo, por exemplo, o Cássio hoje, para você, poderia estar na Copa do Mundo? Não. Entendi. Ó, tem uma informação que o Daniel Alves poderia, né, antes dessa nota que o Edu Gaspar deu, né, que o Lasmar estava vendo a possibilidade, até pela liderança do Daniel Alves, de levar ele para ele jogar a partir das oitavas de final. Né? Então ficaria o Fagner, provavelmente, ele ali se recuperando, só que bem provável que não aconteceu isso. O Lasmar fez, acho que, viu lá, porque ele teve um contato direto com o Daniel, né? E aí provavelmente ele verificou. Ele não realmente, assim, falando popularmente, o nome é muito bonito, mas ele teve uma ruptura, né? O músculo se descolou do osso. Popularmente falando, aconteceu isso. Entendeu? É muito difícil um jogador, até mesmo nas oitavas, jogar em alto nível, até porque eu acho ele um bom jogador. Tem uma idade, mas a dificuldade de uma lesão dessa, recuperação, você pegar, a Copa do Mundo é tiro curto, né? E aí você pegar ele voltando de uma lesão, e aí, né? Até ele entrar no jogo, até ele pegar ritmo de jogo, vai ser praticamente 2 meses. Você queimaria uma vaga, né? Exatamente, você queimaria uma vaga por um líder. Valeria a pena queimar uma vaga por um líder? Não. Você entendeu? Então é complicado. A gente tem na tela aí, ó, pode colocar a arte aí para mim, Moab. A gente tem aí ali jogadores que provavelmente estarão na Copa, né? Então nós temos Alisson, Ederson, Marcelo, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Neymar, Felipe Coutinho, William, Gabriel Jesus e Firmino. Eu pergunto para vocês, vou começar com você, Trajano. Quem dessa lista você tiraria? Eu tiraria aqui o Marquinhos. Eu não gosto dele. Por ele ser jogador do Corinthians. Não. Por ele ter passado pelo Corinthians. Com certeza. É um anti. Exatamente. Isso Não é, porque eu acho que o Marquinhos, você mesmo fala que o Marquinhos é fraco na zaga. Eu nunca falei isso. Já falou sim. Ele já falou que o Marquinhos é fraco na zaga. Eu acredito que o Marquinhos, ele não é um zagueiro que é no nível de seleção brasileira. Concordo. Thiago Silva, o próprio Thiago Silva, mesmo teve aquele episódio da Copa passada. Eu acho o Thiago Silva desequilibrado para ir para uma Copa do Mundo. Eu também. Eu acho desequilibrado para ir para uma Copa do O Mundo. Silva não tem equilíbrio psicológico para jogar uma Copa do Mundo. Ele fracassou em 2014 e vai... Ok. Mas não foi só ele que fracassou, foi a seleção inteira. Não, tudo bem, mas o emocional... O emocional dele. Para um capitão, acho que a chave O disso emocional dele para ser capitão. Para um ele não tem capitão como. não dá. Grupo ele tá, mas ninguém está falando de ele ser capitão. Mas ele está falando tecnicamente- sobre o cara estar no grupo, ok? Ok. Então sobre o grupo, para mim o Thiago Silva estaria. Tecnicamente. Jeromel estaria, o Miranda estaria. Jeromel, ótimo nome. O Miranda Ótimo nome. estaria e o outro seria, qual que é o outro zagueiro mesmo? Esqueci o nome. O Balbuena. Balbuena. Mas desculpa, peraí, Trajano. Ele no embalo, você viu? Balbuena não, Balbuena é Paraguai. Agora meu amigo O Froz, Paulo até o Romero estaria Não, nessa lista aí da seleção. Fala, Cris. meu amigo Froz, meu amigo Paulo, agora o Trajano ele caiu em contradição. Por quê? Até o Gil Porque colocaria ele citou o Jeromel. E o Jeromel joga no Brasil. O Jeromel não tem experiência lá fora. Exato. Então agora, peraí, agora a gente tem que falar uma coisa. E agora como fica? Agora eu vou O Jeromel joga no Brasil. Eu saio dessa. Porque o Jeromel tá para completar elenco, não tá para ser titular. Ok? Não ou não? O Jeromel, você tá falando Eles estão colocando o Fagner e o Cássio. E por Cássio causa vai ser o titular da seleção? Não, tô perguntando de ir pra seleção. De ir pra seleção. Você É de cortou ser ele da seleção. convocação, É meu convocação. Não, você quer pra ser titular. Não, o jogador ser Mas mesmo convocado. assim, eu acho que o Cássio tá em uma fase, vive tomando peru, direto tomou um de cobertura esses dias, eu não acho que ele é jogador de seleção. Tá certo. É minha opinião. O Muralha... Tá certo. Não, o Muralha não. O Diego Alves é. Deixa eu perguntar, dessa lista aí que a gente falou agora, pra você, Paulo, quem você tiraria? Nossa. Depois a gente vai perguntar pra vocês aí qual é a seleção de vocês, quem vocês convocariam. Mas dessa lista que o Tite dá, esses nomes aí, o Tite é certo na lista, né? Aham. Segundo o que a imprensa fala, até o próprio Tite. Quem dessa lista você tiraria? Eu tiraria o Alisson. Eu colocaria no lugar do Alisson o Groi. Eu levaria como goleiros, eu levaria o Groi, levaria o Ederson para ser titular, o Groi e o outro, o Cássio. Mas é impressão minha, o Alisson sempre pula atrasado na volta, velho.
Ele não atrasado na bola. Eu acho que eu chamo o Alisson pra mim, eu chamo ele de goleiro delay. Não, Porque é ele verdade. entende, goleiro delay. Quem entende a impressão delay, quem sabe o que é o delay vai entender o que eu tô falando. A bola já passou, ele pula depois. Pô, eu tava vendo isso daí. Eu tava vendo Isso é excesso de reflexo. Não, mas pô, eu acho que eu cheguei, eu tava uma vez assistindo o jogo da seleção, porque eu voltei a assistir o jogo da seleção depois que o Tite assumiu, né? Sem corintianismo, é que o cara é monstro. É, diferenciado. Ultimamente andou, né? Flamengo pra mim, né? o Flamengo daqui a pouco tá tentando levar até o Romero. Pra mim, Se já não tiver. porque foi bem o Corinthians, o Flamengo tenta levar. Mas aí eu falo pra você, o Tite, eu tenho o máximo admiração como corintiano, Sim. como torcedor brasileiro. Mas infelizmente a gente viu aí que nos últimos tempos ele foi fazendo convocações um tanto suspeitas, né? Sim. Smile, Casada, parece convocação casada, né? Shakhtar, CBF. E aí é muito estranho, mas aí a gente deixa para os entendedores aí, como diz o Mano Menezes, para os deuses do futebol. É melhor eles explicarem do que a gente aqui do Poltrona. Mas dessa lista, para você, eu termino. Você terminou o seu raciocínio dessa lista? Quem você tiraria? Não, terminei. Eu estava falando do Alisson, realmente o Alisson tem delay. Para você, Cris, quem você tiraria dessa lista? Sigo meu amigo Paulo, Alisson seria o primeiro cortado. Surpreendentemente, eu cortaria aqui o Renato Augusto. Eu também o Renato Augusto dessa lista. Boa. Tá? Além do Renato Augusto, cortaria também Marquinhos dessa lista. No lugar do Marquinhos, colocaria o Jeromel. Eu estou contigo nessa, Trajano. Mas, independente de jogar na Europa ou não, colocaria aqui no lugar do Marquinhos o Jeromel. Agora, no lugar do Renato Augusto, aí é que tá, nós temos essa questão. O Renato Augusto é um cara que vem jogando muito. Quem está melhor hoje, Tite? Renato Augusto ou Rodriguinho? Lucas Paquetá. A fase é do Rodriguinho. A fase é do Rodriguinho. A fase é do Rodriguinho, até porque o Renato Gaúcho. Só para lembrar o nosso amigo Cabeça, isso não é um programa de humor, tá? O Lucas Paquetá, né, na próxima convocação, né, 2022, quem sabe. Né, quem sabe, aí ele já com 30, né? Mas então, conclui seu raciocínio que eu vou fazer uma pergunta aqui. Mas o Renato Augusto, como ele vem jogando muito com o Tite tem uma confiança nele. E aí a gente não pode falar, que esse jogador é do Corinthians, então o Tite vai levar porque ele jogou no Corinthians, porque ele tem um passado pelo Corinthians. Não, ele vai levar por estar habituado com o trabalho do Tite. Exatamente. Por isso que o Renato Augusto está lá, mas o momento não é dele, eu colocaria outro meia no lugar do Renato Augusto. A seleção brasileira, ele vai depois fazer a lista dos convocados. O Cris vai colocar a camisa da seleção brasileira e vai convocar. Hoje vocês três aí vão fazer a convocação de vocês, daqui a pouquinho. Cris, aí vem uma pergunta para vocês aí da bancada. Vocês falaram do Paquetá, o Paquetá lá na frente e tal. Não falta alguém jovem na seleção? Como tivemos Pelé, como tivemos Ronaldo. Não tá faltando, você é muito mal-humorado, Paulo. Não tá faltando, Paulo é ranzinza, velho. Não tá faltando alguém, É porque não tá faltando. Não por nada, mas é porque ele é do Corinthians. Se fosse do Corinthians, você Pedrinho. colocaria alguém na Eu gosto seleção. Pedrinho. Não, ele Pedrinho. não gosta do Pedrinho, ele faz esse cara desnutrido. Mas vou falar pra você, mas ele tem esse problema mesmo. Mas o moleque é bola, eu aceito, o cara joga muita bola. Não falta. Eu vou perguntar pra você, Cris, começa aí, depois vai na sequência Trajano e Paulo. Falta alguém jovem, alguém que às vezes não vai nem entrar, como o Ronaldo não entrou em 94, mas estava lá no banco, pegou experiência, disputou depois disso 2 finais. E aí, Cris? Mas é claro que falta. A seleção, ela vive disso. A seleção vive de talentos jovens que aparecem para o mundo, de repente numa jogada ou outra, de repente já com a classificação garantida, aí o Tite vai lá, coloca o garoto numa terceira partida, já o time já classificado, né? De repente o Kaká já passou por isso, o Kaká já foi um exemplo, o próprio Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho já foi um exemplo disso. Eu acho que precisa de juventude. Eu acho que a seleção, ao longo dos anos, vem ficando muito velha. A seleção está ficando muito envelhecida e nós estamos com jogadores se machucando às vésperas da Copa, como é o caso do Dani Alves, que é velho, e nós não temos outro na posição jovem e testável. Nós precisamos de juventude na seleção, sim. Pelo menos um jogador que de repente a estrela dele pode brilhar
E esse moleque pode ser transformado aí já para tipo Europa já. Trajano, para você, Vinícius Júnior, você levaria para ser esse jogador surpresa, esse jogador jovem, não para entrar, cara, mas tô dizendo, para estar lá no banco, pensar uma Copa do Mundo, eu acho o menino bom. Eu acho assim, que se for para você levar, tem que pensar numa hipótese de precisar usar. Então, se eu fosse levar, eu levaria hoje o Paquetá, porque é um jogador mais maduro. Jogador completo que joga em várias funções do meio campo e até do ataque. Mas aí eu te pergunto, você era maduro quando levava? Sim, mas depende da finalidade que você vai levar. Se você for pensar, só vai ficar no banco, mas é que eu penso hoje, do jeito que acontece muitas lesões, os caras vêm de temporadas já desgastantes, de repente pode precisar. Então, se for precisar, tem que ter um cara mais maduro. Não estou falando assim, um cara que nem o Rodriguinho, que já é macaco velho. Falando um moleque para pegar experiência. Se você precisar entrar, vai colocar o moleque que vai jogar bola. Paquetá hoje é um jogador formado. Ele tem muito que aprender. Vinícius Júnior e Rodrigo dos Santos são dois jogadores que eu acredito que vão crescer muito ainda, mas não estão preparados para precisam ser lapidados. Precisam ser lapidados e para suportar a pressão de uma Copa do Mundo, a perninha vai tremendo, não vai conseguir gerar. Mas às vezes, Trajano, esses garotos, eles têm muita personalidade. Tanto o Vinícius como o Rodrigo. Futebol exatamente. Pode ter muita personalidade. E aí o que acontece? Se o Tite resolve apostar em um dos dois, resolvi cortar. Aí o moleque vai arregaçar. Exatamente. O menino vai e arrebenta. Aí ele é unanimidade no Brasil. Pode acontecer. Agora, deixa o Paulo falar. Mas eu levaria o Paquetá ou os dois? Eu levaria um dos dois. Eu Vinícius Júnior ou Rodrigo. Eu não levaria o Paquetá porque meio de campo a gente tá bem servido. Falando agora sério, nós não podemos confundir. Parece que não. Nós não podemos confundir garrafa de canhão com conhaque de alcatrão. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é qualidade técnica. Desde que o jogador não tem problema ele ter 12 anos, 15, 20 anos, ou ele ter 50 desde que ele tenha qualidade técnica. Eu tive que me segurar aqui para não dar risada, eu tenho uma convulsão aqui de ataque de nervos, tendo que ouvir que Vinícius Júnior, Rodrigo com Y, são jogadores para a seleção brasileira. Não tem cabimento coisa dessa. Esses são jogadores para a seleção. Não são nem para compor. Não, eles não são nem para clube grande. Eles não são jogadores nem para clube grande. Como assim? Não são. É muito bonito na câmera, é lindo. Fez correndo. Ele põe bico na orelha, aí corre. Aí é lindo. Coloca a chuteira lá. Eu sou menino. Coloca a chuteira. Mas o que o cara que está fazendo aí meter gol? E o que esses caras têm feito? O Vinícius Júnior não faz gol. Ele faz um gol a cada 50 jogos. Você está supondo. Porque o cara faz gol. Não, o cara que joga, faz. Quanto jogo desse contra o Verdense. Libertadores contra o Emelec. Contra o Mogi Mirim. Libertadores contra o Emelec, ele entrou e resolveu. O Emelec é o primeiro time eliminado do grupo. Não importa, é Libertadores, cara. Ok, não, mas entendeu? É que você não é Não. Olha só. Se fosse do Corinthians, era o top. Era o. Aí que nem a Jusilei é o novo Vieira, o Gamarra é o novo. Mano, a Chicão é o novo Gamarra. É sempre assim. Não, vamos levar então o Juan de volta. É foda, não dá pra conversar com o cara, velho. É tudo. Tá até nervoso isso, mano. Tá dando uma bolacha, amigo. Tá difícil falar amigo na história. O cara irrita, mano. E ele falou, não quer deixar você falar hoje. Não, ele falou de brinquinho. Eu também uso brinquinho, eu sou menino. Não, mas é que o Paulo. O cara tem 40 anos e usa brinquinho. Eu sou menino. Rodrigo, tô com você. Vinícius Júnior, tô com você. Paquetá, tô com você. Com toda a molecada. Sou um eterno menino. Galera, voltando para a seleção brasileira. O Brasil briga pelo título mundial? Não, de jeito nenhum. Bom, ele já falou? Ele já falou amargo antes. Não, ele já falou. Ele tomou um café sem açúcar. Não briga. Tomou um café sem açúcar. Briga. Peraí. O café desceu amargo. O Brasil briga pelo quê, então? Senão o pessoal de casa não entende nada. Não dá pra aguentar esse cara. Paulo, o Brasil não briga pra você. Não, de jeito nenhum. Porque não tem qualidade técnica para isso. Nós vamos depender de um jogador chamado Neymar. Que ele não está preocupado. O Neymar está preocupado com o Real Madrid, tá? Para quem não sabe, já está praticamente vendido para o Real Madrid. Já está tudo certo. Fontes quentes você tem? Sim, o próprio jornal La Marca lá deu a reportagem lá no Furo. Está quase tudo certo para ele ir para o Real Madrid.
A seleção brasileira vai depender de espasmos do Neymar, vai depender do Neymar estar naquela noite inspirada, daquela noite que, sabe, ele veio bem dormida, ou mal dormida, né, que a dona Marquezine, né, vai dar todo o carinho possível que o nosso atleta merece. Mas não dá para confiar num jogador apenas. E o esquema do Tite é um esquema coletivo, não é um esquema que favoreça a individualidade. Eu quero agora, começando pelo Cris. Difícil. Cris, coloca o terno e convoque a sua seleção brasileira. Pode ser só os titulares. Quem seria os seus 11 jogadores para jogar a Copa do Mundo da Rússia? Brasil, vamos lá. Leva essa bandeira e traz aí o Wes. Vamos lá. Vai ser contratado pela CBF. Ederson, Rafinha, Marquinhos, Thiago Silva. Peraí, só um minuto. Você falou que você tiraria o Marquinhos. Quando você não está deixando ninguém falar Não, hoje. pelo amor de Deus, o cara falou que tinha Marquinhos, agora vem de Ele tem que jogar! O que é isso, mano? Gente, ele tem que jogar! Ele tem que jogar! Hoje você viu acho que vieram no carro. Não, É a dupla do Cris. É a dupla do Paris! É a dupla do Paris! Tá bom. A dupla de Paris! Você deixa o Cris concluir, vai, Vamos Cris, lá. conclui. Ederson, Rafinha, Thiago Silva, Marquinhos, Marcelo, Fernandinho, Renato Augusto, Neymar, Gabriel Jesus. Não? Não concorda? Você vai mandar sua seleção. Calma. Pra jogar. Gabriel Jesus, Firmino e o William. Essa é a sua seleção. Gabriel Jesus jogando na ponta. Na ponta ou no meio? Firmino jogando centralizado. O William jogando na outra Agora, ponta. rapidinho, nosso horário já tá, nosso tempo está estourado já no bloco da seleção. Com esse time, com essa seleção, ganharia o Hexa? Curto e grosso. Ganharia. Trajano, Final com a Alemanha. convoca para mim qual seria a sua seleção brasileira. Ederson, Rafinha, Miranda, Jeromel, Felipe Luiz, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho, Firmino no centroavante e o outro seria Neymar. Paulo, fala para mim aí qual é a sua convocação. Coloca aí A minha o seu terno convocação, e manda aí. a minha convocação seria baseado no que a gente tem, né? O que a gente tem, eu levaria o Ederson para ser titular no gol, lateral direito eu convocaria o Fabinho, a zaga central eu convocaria o Thiago Silva e o Miranda, nessa parte eu não mexeria. Lateral esquerdo eu colocaria o Marcelo, de primeiro volante ali eu colocaria o Fernandinho, aí nas meias eu colocaria o Paulinho, não tem outro, colocaria o Renato Augusto, também é o que tem. Nas pontas eu colocaria o Neymar, colocaria o Coutinho e colocaria o Firmino. Faltou um no meio. Você colocou o Paulinho e o Renato Augusto. Ele jogou para 3-3, ele falou para 3-3. Não, mas só faltou um no meio. Não faltou Ele nenhum. faltou um Não, volante. não. Renato Augusto, Eu Casemiro. falei Paulinho. Fernandinho de primeiro volante. tá, O senhor não está prestando atenção no programa. Fernandinho. E se ganharia? Não, Não, sabia. de jeito nenhum. Eu sabia. Eu vou jogar na Mega Sena. Próximo bloco aí a gente vem com São Paulo, Santos e muito mais. A gente vai dar aquele giro e volta rapidinho. Até daqui a pouco.